E aí, pessoal, professor Marcos aqui. Vamos para mais um giro geopolítico, onde eu pego algumas notícias da semana e comento aqui com vocês, fazendo algumas análises de pontos que eu acho relevante discutir. Vamos lá. A primeira notícia se refere ao conflito da Síria. Conflito com mais de 1.000 mortos explode na Síria. Entenda o que está acontecendo. Bem, sabemos que o regime de Bashar al-Assad foi derrubado na Síria, um governo que durou décadas, se contar aí tanto o dele como o governo do pai dele. E desde a Primavera Árabe, né, houve movimentos de insurgência que começou a provocar conflitos em proporções aí descontroladas. E então inicia-se a Guerra Civil da Síria. Grupos rebeldes, grupos terroristas, tentando ali derrubar o regime e se apossar do poder. Claro, ali no Oriente Médio nós nunca temos uma ditadura sendo substituída por uma democracia, sempre uma ditadura por outro regime tirano. O que acontece? Um governo interino substituiu o governo de Assad e nós tivemos uma eclosão de violência nestes últimos dias, onde mais de 1.000 mortos, né? Houve mais de 1.000 mortos. E o que está acontecendo? Esse governo ele estava fazendo uma perseguição a alguns grupos étnicos. Um deles é os alauítas, que é uma vertente xiita do Islã, um grupo étnico. Essa vertente é a vertente que Assad e sua família pertencem. Então, está tendo uma perseguição. Além deles, também, os cristãos estão sendo perseguidos na Síria, dentro deste novo caos estabelecido por conta do conflito da guerra civil da Síria. Crise política em Portugal, vejam só, nossos primos lusitanos parece que enfrentam problemas bem semelhantes aos nossos no que diz respeito à corrupção, à política. O primeiro-ministro português ele foi derrubado após uma rejeição de uma moção de confiança, que é uma confirmação de que o parlamento está ali fechando do lado do primeiro-ministro, né? Como isso não foi comprovado, o parlamento demonstrou que não está de acordo com o primeiro-ministro. Isso aconteceu depois de uns escândalos envolvendo favorecimento de empresas da família do primeiro-ministro, o Luiz Montenegro. E então Portugal vai ter mais uma eleição, né? Então parece que no último ano aí já é a terceira eleição que Portugal vai ter. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia nesta terça-feira que vai dobrar a tarifa sobre o aço e alumínio importados do Canadá, elevando a taxa total para 50%, dobrar a tarifa. A medida entra em vigor nesta quarta-feira, dia 12, e contrasta com a tarifa de 25% aplicada a produtos de outros países. Bem, Trump já anunciou essa questão da tarifação, inclusive tarifação que vai afetar o Brasil, uma vez que nós somos um grande fornecedor de ferro e de alumínio para os Estados Unidos. Se não me engano, no ano passado fomos o segundo maior fornecedor destes recursos para os norte-americanos. E o Trump está nesta imparável guerra comercial não só com o Canadá, com vários países, com a China, né? Já fez várias ameaças aí a outros países. E o Canadá é um alvo aí, está tendo uma tensão entre os dois países. Inclusive, ele voltou a falar em anexação do Canadá como um estado dos Estados Unidos, né? Mais um distrito aí dos Estados Unidos. É mais uma notícia referente a esse Trump 2.0, cheio de declarações polêmicas, que está causando um rebuliço na geopolítica mundial. Acredito que ainda vamos ter muitas notícias referente a este governo do Trump e os desdobramentos no mundo por conta das suas decisões. E por fim, também envolvendo os Estados Unidos, mas com relação à guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos ele propôs uma trégua na guerra, um acordo aí para cessar fogo durante 30 dias. No entanto, Putin ele está meio com o pé atrás, né? Ou seja,
ele disse que tem que ver o que vai acontecer, o que vai ser decidido, quais vantagens e desvantagens estão envolvidas neste acordo. Então, o Putin diz aceitar cessar-fogo com a Ucrânia, mas quer discutir termos. Olha só, ele tem algumas condições para aceitar este cessar-fogo. Uma delas é que a Ucrânia aceite a ocupação russa. Um quinto do país, um quinto da Ucrânia foi ocupada pela Rússia e ele quer que a Ucrânia ceda. Ou seja, é uma atestado de derrota mesmo, né? Outro ponto, a Ucrânia não deve entrar na OTAN. E para finalizar, a Ucrânia não deve aceitar tropas estrangeiras de paz em seu território. Claro, essas tropas seriam norte-americanas. Então, estas são as condições de Putin para o acordo de cessar fogo com a Ucrânia. A Ucrânia já se manifestou, dizendo que Putin não quer acabar com a guerra, que ele está ganhando tempo para uma outra ofensiva e que provavelmente o conflito vai continuar. Então, infelizmente, não está muito claro se vai haver um cessar-fogo ou muito menos o fim desta guerra que está já provocando preocupações no cenário geopolítico mundial. Então é isso, gente. Estas foram as notícias que eu achei bem relevantes para comentar com vocês. Se veio até aqui, comenta, curte, segue a página. Não tem nenhum custo, é de graça. Eu estou começando agora no YouTube, então ajuda aqui o professor, segue, compartilha, comenta a sua opinião sobre estas notícias, o que você concorda, o que você discorda, que isso ajuda bastante. Então, o professor Marcos agradece, até mais.